Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. Contos de Eça de Queiroz. O Suave Milagre. Nesse tempo, Jesus ainda não se afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberíade, mas a nova dos seus milagres penetrara já até Enganim, cidade rica, de muralhas fortes, entre olivais e vinhedos, no país de Issachar. Uma tarde um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galileia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. E enquanto descansava sentado à beira da fonte dos vergéis, contou ainda que esse rabi, na estrada de Magdala, sarara da lepra o servo de um centurião romano, só com estender sobre ele a sombra das suas mãos, e que noutra manhã, atravessando numa barca para terras dos Gerasénios, onde começava a colheita do bálsamo, ressuscitara a filha de Jaira, homem considerável e douto que comentava os livros na sinagoga. E como em redor assombrados, seareiros, pastores e as mulheres trigueiras, com a bilha no ombro, lhe perguntassem se esse era, em verdade, o Messias da Judéia, e se diante dele refulgia a espada de fogo, e se o ladeavam, caminhando como as sombras de duas torres, as sombras de Gog e de Magog, o homem, sem mesmo beber daquela água tão fria de que bebera Josué, apanhou o cajado, sacudiu os cabelos e meteu pensativamente por sob o aqueduto, logo sumido na espessura das amendoeiras em flor. Mas uma esperança deliciosa como o orvalho nos meses em que canta a cigarra, refrescou as almas simples. Logo, por toda a campina que verdeja até Ascalon, o arado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anêmonas, espreitavam pelos caminhos de além da esquina do muro ou de sob o sicômoro. Não surgiria uma claridade e nos bancos de pedra, às portas da cidade, os velhos, correndo os dedos pelos fios das barbas, já não desenrolavam com tão sapiente certeza os ditames antigos. Ora então vivia em Enganim um velho, por nome Obede, de uma família pontifical de Samaria, que sacrificara nas aras do monte Ebal, senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas, e com o coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento árido e abrasado, esse vento de desolação que ao mando do Senhor sopra das torvas terras de Assur, matara as reses mais gordas das suas manadas. Pelas encostas onde as suas vinhas se enroscavam ao olmo e se estiravam na latada airosa, só deixara em torno dos olmos e pilares despidos, sarmentos, cepas mirradas e a parra roída da crespa ferrugem. E Obede, agachado à soleira da sua porta, com a ponta do manto sobre a face, palpava a poeira, lamentava a velhice, ruminava queixumes contra Deus cruel. Apenas ouvira falar desse novo rabi da Galileia, que alimentava as multidões, amedrontava os demônios, emendava todas as desventuras. Obede, homem lido, que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros tão acostumados na Palestina, como Apolônio, ou Rabi ben Dossa, ou Simão, o sutil. Esses mesmo nas noites tenebrosas conversam com as estrelas, para eles sempre claras e fáceis nos seus segredos, com uma vara afugentam de sobre as searas os mostardos gerados nos lodos do Egito. E agarram entre os dedos as sombras das árvores que conduzem, como todos benéficos, para cima das eiras a hora da cesta.
Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas, de certo, se ele largamente o pagasse, sustaria a mortandade dos seus gados, reverdeceria os seus vinhedos. Então Obed ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galileia o rabi novo, e com promessa de dinheiros ou alfaias o trouxessem a Enganim, no país de Assachar. Os servos apertaram os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas que, costeando o lago, se estende até Damasco. Uma tarde, avistaram sobre o poente, vermelho como uma romã muito madura, as neves finas do Monte Hermon. Depois, na frescura de uma manhã macia, o lago da Tiberíade resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pórfiro e de alvos terraços por entre os pomares, sob o vôo das rolas. Um pescador que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assombreada de aloendros, escutou sorrindo os servos. O rabi de Nazaré, desde o mês de Ijá, o rabi descera com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do rio até adiante do val, onde ele se estira num largo remanso e descansa, e um instante dorme, imóvel e verde, à sombra dos tamarindos. Um homem da tribo dos essênios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutares pela beira da água, com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no, porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro, e cândido como as suas vestes, cada manhã lavadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo rabi da Galileia, que como os essênios ensinava doçura e curava as gentes e os gados? O essênio murmurou que o rabi atravessara o oásis de Engade, depois se adiantara para além. Mas onde além? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o essênio mostrou as terras de além Jordão, a planície de Moabe. Os servos vadiaram o rio e debalde procuraram Jesus, arquejando pelos rudes trilhos, até as fragas onde se ergue a cidade sinistra de Macaú. No poço de Jacob repousava uma larga caravana que conduzia para o Egito mirra, especiarias e bálsamos de Gileade, e os cameleiros, tirando a água com os baldes de couro, contaram aos servos de Obed que em Gadara, pela lua nova, um rabi maravilhoso, maior que Davi ou Isaías, arrancara 7 demônios do peito de uma tecedeira, e que à sua voz um homem degolado pelo salteador Barrabás se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos, esperançados, subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até Gadara, cidade de altas torres, e ainda mais longe até as nascentes de Amalha. Mas Jesus, nessa madrugada, seguindo por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa, embarcara no lago, num batel de pesca, e a vela navegara para Magdala. E os servos de Obed, descorçoados, de novo passaram o Jordão na ponte das filhas de Jacob. Um dia, já com as sandálias rotas dos longos caminhos, pisando já as terras da Judéia romana, cruzaram um fariseu sombrio que recolhia a Efraim, montado na sua mula. Com devota reverência, detiveram o homem da lei. Encontrara ele, por acaso, esse profeta novo da Galileia, que, como um Deus passeando na terra, semeava milagres? A adunca face do fariseu escureceu enrugada e a sua cólera retumbou como um tambor orgulhoso. Ó escravos pagãos, ó blasfemos! Onde ouvistes que existissem profetas ou milagres fora de Jerusalém? Só Jeová tem força no seu templo. Da Galileia surgem os nécios e os impostores. E
como os servos recuavam ante o seu punho erguido, todo enrodilhado de dísticos sagrados, o furioso doutor saltou da mula e, com as pedras da estrada, apedrejou os servos de Obed, uivando: Raca! Raca! E todos os anátemas rituais. Os servos fugiram para Enganim, e grande foi a desconsolação de Obed, porque os seus gados morriam, as suas vinhas secavam, e todavia radiantemente, como uma alvorada por detrás de serras, crescia, consoladora e cheia de promessas divinas, a fama de Jesus da Galileia. Por esse tempo, um centurião romano, Públio Séptimos, comandava o forte que domina o vale da Cesárea, até a cidade e ao mar. Públio, homem áspero, veterano da campanha de Tibério contra os partas, enriquecera durante a revolta de Samaria com presas e saques. Possuía minas na Ática e gozava como favor supremo dos deuses a amizade de Flacos, legado imperial da Síria. Mas uma dor roía a sua prosperidade muito poderosa, como um verme rói um fruto muito suculento. Sua filha única, para ele mais amada que vida e bens, definhava como um mal sutil e lento, estranho mesmo ao saber dos esculápios e mágicos que ele mandara consultar a Sidom e a Tiro. Branca e triste como a lua num cemitério, sem um queixume, sorrindo palidamente a seu pai, definhava, sentada na alta esplanada do forte, sob um velário, alongando saudosamente os negros olhos tristes pelo azul do mar de Tiro, por onde ela navegara de Itália numa opulenta galera. Ao seu lado, por vezes, um legendário entre as ameias apontava vagarosamente ao alto a flecha e varava uma grande águia voando de asa serena no céu rutilante. A filha de Séptimos seguia um momento a ave, torneando até bater morta sobre as rochas. Depois, com um suspiro mais triste e mais pálida, recomeçava a olhar para o mar. Então Séptimos, ouvindo contar a mercadores de Chorazim desse rabi admirável, tão potente sobre os espíritos, que sarava os males tenebrosos da alma, destacou 3 decúrias de soldados para que o procurassem pela Galileia e por todas as cidades de Decápola até a costa e até Ascalon. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram nos elmos ramos de oliveira, e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana, que desde Cesárea até ao lago corta toda a tetrarquia de Herodes. As suas armas de noite brilhavam no topo das colinas, por entre a chama ondeante dos archotes erguidos. De dia invadiam os casais, rebuscavam a espessura dos pomares, esfuracavam com a ponta das lanças a palha das medas. E as mulheres, assustadas, para os amansar, logo acudiam com bolos de mel, figos novos e malgas cheias de vinho, que eles bebiam dum trago, sentados à sombra de sicômoros. Assim correram a Baixa Galileia, e do rabi só encontraram o suco luminoso nos corações, enfastiados com as inúteis marchas, desconfiando que os judeus sonegassem o seu feiticeiro para que os romanos não aproveitassem do superior feitiço, derramavam com tumulto a sua cólera através da piedosa terra submissa. À entrada das pontes detinham os peregrinos, gritando o nome do rabi, rasgando os véus às virgens, e, à hora em que os cântaros se enchem nas cisternas, invadiam as ruas estreitas dos burgos, penetravam nas sinagogas e batiam sacrilegamente com os punhos das espadas dos tebás, os santos armários de cedro que continham os livros sagrados. Nas cercanias de Hebrom, arrastaram os solitários pelas barbas para fora das grutas, para lhes arrancar o nome do deserto ou do palmar em que se ocultava o rabi.
E 2 mercadores fenícios que vinham de Jopé com uma carga de malobatro, e a quem nunca chegara o nome de Jesus, pagaram por esse delito 100 dracmas a cada decurião. Já a gente dos campos, mesmo os bravios pastores de Idumeia, que levam as reses brancas para o templo, fugiam espavoridos para as serranias, apenas luziam, nalguma volta do caminho, as armas do bando violento. E da beira dos eirados, as velhas sacudiam como taleigos a ponta dos cabelos desgrenados e arrojavam sobre eles as más sortes, invocando a vingança de Elias. Assim tumultuosamente erraram até Ascalon. Não encontraram Jesus e retrocederam ao longo da costa, enterrando as sandálias nas areias ardentes. Uma madrugada, perto de Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde e negro bosque de loureiros, onde alvejava recolhidamente o fino e claro pórtico de um templo. Um velho, de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de 3 cordas, esperava gravemente, sobre os degraus de mármore, a aparição do sol. Debaixo, agitando um ramo de oliveira, os soldados bradaram pelo sacerdote. Conhecia ele um novo profeta que surgira na Galileia, e tão destro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava a água em vinho? Serenamente alargando os braços, o sereno velho exclamou por sobre a rociada verdura do vale: ó romanos, pois acreditais que em Galileia ou Judéia aparecem profetas consumando milagres, como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus? Mágicos e feiticeiros são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a espórtula dos simples. Sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore, nem seca folha pode ser sacudida na árvore. Não há profetas, não há milagres, só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas. Então, devagar, com a cabeça derrubada, como numa tarde de derrota, os soldados recolheram à fortaleza de Cesareia, e grande foi o desespero de Séptimos, porque a sua filha morria, sem um queixume, olhando o mar de Tiro, e todavia a fama de Jesus, curador dos lânguidos males, crescia, sempre mais consoladora e fresca, como a aragem da tarde que sopra do Hermon, e através dos hortos reanima e levanta as açucenas pendidas. Ora, entre Enganim e Cesareia, num casebre desgarrado, sumido na prega de um cerro, vivia a esse tempo uma viúva, mais desgraçada mulher que todas as mulheres de Israel. O seu filhinho único, todo aleijado, passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxerga apodrecida, onde jazera 7 anos passados, mirrando e gemendo. Também a ela a doença a engelhara dentro dos trapos nunca mudados, mais escura e torcida que uma cepa arrancada. E sobre ambos espessamente a miséria cresceu como o bolor sobre os cacos perdidos de um ermo. Até na lâmpada de barro vermelho secara há muito o azeite. Dentro da arca pintada não restava grão ou côdea. No estio, sem pasto, a cabra morrera. Depois, no quinteiro, secara a figueira. Tão longe do povoado, numa esmola de pão ou mel, entrava o portal. E só ervas apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal, nutriam aquelas criaturas de Deus na terra escolhida, onde até às aves maléficas sobrava o sustento. Um dia um mendigo entrou no casebre, repartiu do seu farnel com a mãe amargurada e, um momento sentado na pedra da lareira, coçando as feridas nas pernas, contou dessa grande esperança dos tristes, esse rabi que aparecera na Galileia e de um pão no mesmo cesto fazia 7,
e amava todas as criancinhas, e enxugava todos os prantos, e prometia aos pobres um grande e luminoso reino de abundância maior que a corte de Salomão. A mulher escutava com olhos famintos. E esse doce Rabi, esperança dos tristes, onde se encontrava? O menino suspirou. Ah, esse doce Rabi! Quantos o desejavam, que se desesperançavam. A sua fama andava por sobre toda a Judéia, como o sol que até por qualquer velho muro se estende e se goza. Mas, para enxergar a claridade do seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia. Obed, tão rico, mandara os seus servos por toda a Galileia para que procurassem Jesus, o chamassem com promessas a Enganim. Séptimos, tão soberano, destacara os seus soldados até a costa do mar, para que buscassem Jesus, o conduzissem por seu mando a Cesárea. Errando, esmolando por tantas estradas, ele topara os servos de Obed, depois os legionários de Séptimos, e todos voltavam, como derrotados, com as sandálias rotas, sem ter descoberto em que mata ou cidade, em que toca ou palácio se escondia Jesus. A tarde caía. O mendigo apanhou seu bordão, desceu pelo duro trilho, entre a urze e a rocha. A mãe retornou ao seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse Rabi, que amava as criancinhas, ainda as mais pobres, sarava os males, ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada. Oh, filho! E como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do Rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos, e debalde buscaram Jesus por areais e colunas, desde Chorazim até o país de Moabe. Séptimos é forte, tem soldados, e debalde correram por Jesus, desde o Hebrom até o mar. Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe e a nossa dor mora conosco dentro destas paredes e dentro delas nos prende. E mesmo que o encontrasse, como convenceria eu o Rabi tão desejado, por quem ricos e fortes suspiram, a que descesse através das cidades até este ermo, para sarar um entrevadinho tão pobre, sobre enxerga tão rota? A criança, com duas longas lágrimas na face, magrinha, murmurou: Oh, mãe, Jesus ama todos os pequeninos, e eu ainda tão pequeno, e com um mal tão pesado, e que tanto queria sarar. E a mãe, em soluços: Oh, meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia, e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria a morada do doce Rabi. O filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou, e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: Mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: Aqui estou. Fim da sessão 29. Gravado por Adriana Sacioto. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com. Contato iba@ibamendes.com.